Tudo bem, meu querido? Bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Nossa, seu som tá ótimo. A Ah, imagem que bom. também. Ah, que bom. Escuta, não vou nem perder tempo. Vou fazer uma apresentação tua aqui para a gente entrar no papo. Tá Tudo certo. bem? Tá Vou fazer legal. uma apresentação como eu costumo fazer. Vou fazer uma apresentação em forma de história. Já introduzindo um pouco da tua história, um pouco da tua vida. Para quem Tá não te certo. conhece, se é que tem alguém que está aqui com a gente que ainda não te conhece, poder conhecer um pouco mais. Mas, enfim, por volta dos 10 anos de idade, ele se lembra de ter uma grande expectativa quando avistava da janela um carro se aproximando. A alegria se adiantava e antes mesmo da confirmação, ele acreditava que eram os pais chegando no colégio interno onde ele estudava, na cidade de Divinópolis, Goiás. Até que um dia recebeu uma carta. Era o horário do recreio e o menino foi até a quadra vazia da escola para abrir o envelope. A carta era dos pais que avisavam que, em razão da saúde debilitada dos avós do menino, que moravam nos Estados Unidos, seus pais teriam que permanecer por mais tempo ausentes do Brasil. A dor da saudade apertou e o menino desabou a chorar. Foi Dona Ruth, uma professora amorosa, missionária norte-americana, que se aproximou e consolou o garoto. Depois, em sala de aula, ela fez questão de elogiar o jovem estudante. Ele se sentiu tão acolhido que a dor da saudade diminuiu. E ali, naquele período sozinho, longe dos irmãos, dos pais, da família, ele descobriu o que era um relacionamento íntimo com Deus. Ele sentiu que não estava só. E assim, tem seguido a vida toda, morando perto ou longe da família, sempre aprofundando sua relação com Deus. Esse homem, que é hoje uma das referências quando a gente fala em discipulado, não apenas aqui no Brasil, mas também fora do país, é aquele que cresceu na diversidade das emoções e com elas aprendeu o que é a fé viva em Jesus e como expressar essa fé viva nos seus relacionamentos. Meu queridíssimo amigo, pastor Abe Uber, da Igreja da Paz, ou da Paz Church, agora mudou de nome, está muito mais chique. Uma alegria e uma honra imensa poder ter você aqui nessa noite. Seja muito bem-vindo, viu, querido? Muito bem-vindo. Obrigado, Júlio. Obrigado demais. E eu quero dizer também, viu, pastor Carlos Alberto Bezerra Júnior, Estamos eu em quero, casa, estamos em casa. já quero dizer que você e sua família moram no meu coração para sempre. E a gente ama e admira tanto, tanto, tanto vocês. É uma honra mesmo estar aqui com você. Só um detalhezinho, não foi Divinópolis, foi Vianópolis. É uma cidade, Vianópolis. Vianópolis, no interior de Goiás, onde tinha uma escola para filhos escola internada para filhos de missionários americanos, né? Então estava estudando lá, mas é isso mesmo e foi uma experiência muito forte mesmo. Nós vamos falar um pouco disso. Nós vamos falar um pouco disso e falar um pouco da tua vida. Aliás, aqui a gente tem falado, todo mundo que tem vindo, e tem vindo muita gente, muitos homens, mulheres de Deus, gente de todo tipo, de todo canto do país, enfim, com todo tipo de atividade. E a ideia é sempre mostrar o lado B do convidado ou da convidada. Mostrar histórias que pouca gente conhece, mostrar detalhes, gostos que pouca gente sabe, mostrar o Abe, que talvez só a Andréia e os meninos conheçam. Mas vamos tentar isso aqui hoje, tá? Legal, legal. Uma coisa que muita gente não sabe é que logo quando eu comecei, depois de formada a faculdade teológica, que eu comecei a trabalhar lá em Santarém, e eu fui tentar ver as músicas evangélicas que tinha, porque eu estava trabalhando muito com jovens. E eu vi que quase não tinha música evangélica contemporânea. Então, eu estava até comentando isso, uma coisa com meus pais, e minha mãe falou, por que você não grava um disco? Então, na época era o LP, né? E aí foi na época que eu gravei um dos primeiros discos, LPs,
com a maior parte das faixas rock. É o que eu ia falar. Pouca gente conhece o Abe roqueiro. É verdade. Escuta, vamos falar um pouco aqui. Você é um pastor muito conhecido, muito, além de conhecido, reconhecido pelo grande trabalho que faz, principalmente com a ênfase voltada para células e para o crescimento de igreja. Como é que foi para você, como é que você faz a avaliação desse ano em que a Terra, a gente pode dizer que a Terra parou por causa da pandemia? Com certeza. Eu quero muito aprofundar nisso. Se não importa, eu vou só ligar o ventilador aqui que está ficando quente. Obrigado. Claro. Aliás, o tempo está estranhíssimo, né? Vocês devem, enquanto o pastor Abe liga ali, vocês também devem estar sentindo. Cara, a Jaqueline Alves está imaginando, está falando aqui, estou imaginando o pastor Abe roqueiro, ele está rindo pra caramba aqui. É verdade. Mas é o seguinte, Júnior, é impressionante o que tem acontecido no Brasil durante a pandemia, porque eu creio que, infelizmente, muitas igrejas não estavam prontas para isso. Não só na tecnologia, mas na organização dos grupos pequenos, né? Células. Hoje nós chamamos muito aqui em São Paulo de life groups, né? Mas desses grupos pequenos, quando são feitos da forma como deve ser, né? Resgatando aqueles valores bíblicos da igreja na casa, é uma delícia, é uma coisa muito leve, muito agradável, muito legal mesmo. Então, aqui mesmo na sala de casa, né, eu já tive até 45 pessoas, acredite ou não, no Life Group, e foi crescendo e multiplicando, porque eu não comecei tanto tempo atrás Life Group aqui na minha casa, mas já gerou 10 Life Groups. Só que esses Life Groups são liderados por pessoas muito preciosas, pessoas muito cheias de Jesus. E o que acontece? Aí, quando veio a pandemia, os vínculos já eram muito fortes entre os membros, as amizades, os WhatsApps. Então, era a coisa mais fácil transicionar para o Zoom, né? Para o Zoom. Porque eu acredito muito no discipulado 1 a 1, mas também no discipulado Zoom a Zoom. O Zap a Zap. Boa. E foi a coisa mais fácil. Então, só para você ter uma ideia, depois da pandemia, um pouco antes da pandemia, o meu Life Group já tinha multiplicado várias vezes. Então, aí, durante a pandemia, tanta gente começou a congregar, além dos antigos, as pessoas novas. Eram tanta gente nova, e de outras cidades aqui do interior de São Paulo. E essas pessoas falaram, olha, no domingo, quando voltar a ter os cultos presenciais, nós vamos congregar, porque não é difícil, não. A gente mora no interior de São Paulo, mas no domingo é tranquilo. Porque não são cidades tão longes, né? Talvez um pouco longe, igual São José dos Campos e coisas assim. Mas falaram, nós queremos congregar, nós estamos participando já dos cultos online e tudo, mas nós queremos ter um life group sempre virtual, mesmo depois da pandemia. Queremos sempre. Então, o meu life group já estava tão enorme, que multiplicou. Multiplicou, inclusive, vários coronéis e até brigadeiro da aeronáutica, todos participando desse Life Group virtual, que é permanentemente virtual. Então, e a que você acha que se deve isso, Abe? Como? A que você acha que se deve isso? Esse, por assim dizer, esse maior interesse, vamos, por assim dizer, esse maior, entre aspas, esse contágio, que não é o contágio do vírus, da pandemia, mas é um outro contágio.
Olha, eu creio que foram três fatores importantes. O fator realmente as pessoas começaram a pensar mais em Deus, mais no fim do mundo, mais, né, um pouco mais temor de Deus, né? O outro fator é que realmente é bem mais fácil durante a semana, em vez de você se deslocar da sua casa nesse trânsito horrível, horrível não, porque eu não quero falar que é nada negativo, esse trânsito tão próspero. Para se deslocar de casa desse trânsito, é muito mais fácil participar de um live group virtual, né? Então, e aí sim, uma vez por mês, faz um grande churrasco, no sábado, todo mundo curtindo, uma comunhão, aí sim, presencial, porque aí não dá para fazer churrasco virtual, né? Churrasco virtual fica meio sem graça. Mas sabe, essa foi a segunda coisa. Eu acho que realmente a facilidade. E a terceira foi o contagio dos nossos membros. Os nossos membros aproveitaram mesmo para mandar os links, para convidar seus amigos de longe e de perto. Então, começou a congregar gente conosco até de outros países. E falaram, não, agora eu não vou parar mais. Né? Então, de repente, abriu as fronteiras. Essa pandemia, na realidade, foi uma benção. Uma benção. Eu vi de tudo um pouco. Nessa pandemia, eu vi de tudo um pouco. Eu mudei um pouco a minha atividade, né? Porque o que aconteceu? No começo da pandemia, isso não foi combinado. Na verdade, eu acabei me desligando da prefeitura por uma questão de legislação. Você lembra? Eu estava como secretário e tal. Sim, sim. Acabei me desligando em virtude da legislação, porque me candidataria agora em novembro. Né? Então, por causa da lei, tinha que me desvincular. E aí, saí a campo para trabalhar no suporte às igrejas, principalmente na formação de redes solidárias. Eu vi uma coisa que eu não via há muitos anos, Eibe, que é o quê? As placas baixaram, apesar dos prédios se fecharem, né? A igreja, o corpo vivo de Jesus, começou a se mover de um jeito que eu não via há muito tempo. Né? As pessoas passaram a se importar menos com placas e aí todo mundo se mobilizando com doação, com distribuição de cesta, de alimentos, de cuidado com o outro, prestar mais atenção no outro, olhar nas próprias células, olhar nos pequenos grupos, quem está passando dificuldade, por que está passando, como está passando, enfim, redes de proteção que foram acontecendo e gente de todas as denominações se unindo pelo bem do outro, pelo bem da cidade. Isso é lindo. Vi isso como não vi há muito tempo, que tem sido um testemunho incrível para a cidade. É verdade. Vi também duas coisas. Vi gente dizendo que algumas igrejas começaram a se fortalecer ali no auge da pandemia, quando estava tudo fechado, que algumas igrejas começaram a se fortalecer por causa do seu trabalho na internet, por causa do seu trabalho nas redes, e que algumas igrejas começaram, porque não conseguiam se adaptar, eram menores, tinham menos estrutura e tal, começaram a sofrer mais, começaram a ter dificuldades para o pagamento básico de aluguel e tal, e algumas igrejas menores fecharam. Vi esses vários movimentos. Redes de solidariedade se espalhando, algumas igrejas se fortalecendo, algumas outras igrejas fechando. Olhando para tudo isso, você, claro, tem uma visão ainda muito mais panorâmica que a minha. A minha visão é muito mais, por assim dizer, muito mais paulistana, muito mais da cidade, por causa do próprio trabalho que eu realizo. Você é um cara que roda São Paulo, roda o Brasil, roda o mundo. Qual que é o teu sentimento? Que impacto você acha que as igrejas... Qual que é o teu sentimento, ou talvez até sentimento fruto da constatação do que você está vendo? Qual vai ser o impacto que as igrejas vão ter no final disso tudo? Você acha que elas saem mais ou menos fortalecidas? Você acha que a estrutura tem impacto, o tamanho tem impacto, o local onde elas estão tem impacto? Como é que você vê isso? Olha, é muito boa pergunta. É uma incógnita. Por quê?
algumas igrejas, Júlio, com certeza elas estavam muito preparadas, né, na tecnologia, no carinho, no amor, nos grupos pequenos, e elas com certeza vão com isso disparar, né? Fortalecer ainda mais os vínculos, com fortalecer certeza. mais e crescer muito, muito mais. O que acontece? Por exemplo, na nossa igreja, eu já estava começando a investir muito dinheiro, porque eu já estava sonhando não só com culto online, mas com campus online. Um campus online. É uma outra mentalidade. Só para você ter uma ideia, a igreja Life Church nos Estados Unidos, que é a maior igreja hoje nos Estados Unidos, ela tem, antes da pandemia, ela já estava tendo, ela tem vários campos, né, vários prédios. E ela em todos esses prédios, num final de semana, contando mesmo, ela já tinha mais do que 100 mil pessoas congregando. Caramba! E então, o que acontece? Ela já tinha, antes da pandemia, um campus online com 16 pessoas financiadas, tempo integral, só para cuidar do campus online. Cheio de pastores e obreiros e mais do que 1.000 voluntários. Mais do que 1.000. Então, é um trabalho, assim, eles dizem que as pessoas começam a assistir, isso era antes da pandemia, assistir muito, 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 muito pela internet, para depois vir a congregar. Então, em cima dessa mentalidade, eu já estava investindo em equipamento caríssimo, em funcionários caríssimos. Eu até fui atrás de recursos nos Estados Unidos para ajudar a financiar essa turma. Então, nós já tínhamos uma equipe dos sonhos aqui. Nós já tínhamos uma equipe dos sonhos. Então, quando chegou a pandemia, foi fácil, assim, relativamente fácil para nós, né? Mas eu acho que aquelas igrejas, teve igrejas muito inteligentes, que mesmo que elas não estavam preparadas, elas se viraram, se adaptaram, elas foram atrás da tecnologia, elas investiram, elas sacrificaram e elas realmente aprenderam o valor da internet. Então, muitas e muitas igrejas, com isso, eu acho que melhoraram muito para poder alcançar agora o mundo da internet, né? Ter cultos online. E eu sei que muitas igrejas que nem tinham culto online antes, agora, mesmo depois que voltar para as coisas presenciais, elas nunca mais vão parar, né, de ter poderosos cultos online e contato, né, com as pessoas. Então, isso eu creio que vai ser muito bom, muito benéfico nesse sentido. Outras que talvez realmente desanimaram por causa disso e deixaram o desânimo tomar conta, com certeza foram prejudicadas, né? Eu estava lendo uma estatística lá nos Estados Unidos que falaram que muitas das igrejas menores fecharam e não com plano de abrir mais. Né? Então, isso é um triste fato também. Eu vi isso acontecer aqui em São Paulo também. Agora, aquilo que você disse, é uma incógnita. É impossível fazer qualquer previsão de acordo, porque eu acho que varia muito, de acordo com o perfil da igreja, com o tipo de mensagem, perfil de público, enfim. Falar um pouco de você. Você é mineiro, nascido em Belo Horizonte, filho de missionários americanos, registrado como, olha lá, gente, registrado como Melvin Abraham Hubbard. Falei direitinho? Falei direitinho? Olha, a forma de pronunciar em inglês é Melvin Abraham Hubbard. Olá, Hubbard. É isso. Mas você praticamente falou perfeito. Mais conhecido como Abe Hubbard. Minha pergunta, como é que surgiu essa abreviação do seu nome? Olha, porque em inglês, né, o Abraham, Abe é apelido para Abraham. Então, meu pai era muito admirador do Abraão da Bíblia, né? Abraham é Abraão em inglês. Meu pai era muito fã do Abraão da Bíblia e muito fã do Abraão Lincoln, né? Então em cima dessas duas personagens aí, meu pai me chamou de
Abraham, né? Melvin era o nome dele, Abraham o nome do meio. Então, sendo que Abe é um apelido para Abraham, então desde pequeno eu fui chamado de Abe. Abe. Agora, depois que eu voltei da faculdade, o meu irmão mais velho, que estava em Santarém, eu fui trabalhar em Santarém, ele falou para todo mundo, olha, o Abrão está chegando. O Abrão está chegando. Então, cheguei lá, todo mundo me chamou de Abrão, Abrão, Abrão. Aí eu fiquei conhecido como Pastor Abrão. Eu tinha programa de rádio muito conhecido, Pastor Abrão. Gente, Pastor não consigo imaginar o Pastor Abrão. Não, aí olha só como é engraçado. Porque aí, quando eu fui lançar o disco de rock, não vai dar certo, Abraão. Aí que eu ressuscitei o nome Abe, porque desde pequeno era chamado de Abe. Aí eu ressuscitei o nome Abe e lancei lá em Santarém, muito forte, e nas FMs principais de Santarém, seculares mesmo, e tem uma música em inglês, I Need Your Help, que ela concorreu com uma música da Madonna na época para ser a música mais solicitada nas FM seculares mesmo da cidade. Caramba! Então, ela tocava nas boates, tocava em todo lugar. Inclusive, nós ganhamos muito crente desviado através dessa música. Tinha uma banda? Eu tinha uma banda. E tinha um nome essa banda? A banda, o nome da banda era 714. Baseado em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus nossos caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Então, era a banda 7,14. Então, a gente fez o lançamento do disco no estádio da cidade. E foi uma loucura, foi uma coisa muito, muito doida mesmo. Eu era convidado para cantar nas boates. Só uma pergunta, um detalhe. Não vai me dizer que o Abe roqueiro também era cabeludo. Sim, eu era cabeludo. Eu era cabeludo e a música rock. Aí o pessoal das igrejas, viu, Júlio? Engraçado. O pessoal das igrejas tradicionais em Santarém, eles falavam assim, quando mencionavam a Igreja da Paz, eles falavam, olha, eu gosto muito do pastor Abraão, muito. Eu já ouvi muitas mensagens dele na rádio, já fui curado. Agora, aquele cantor Abe que ele trouxe, eu não gosto daquele cantor Abe, aquele roqueiro. Eles não sabiam que era a mesma pessoa. Eles não sabiam. Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Exatamente. Aí, Júlio, uma vez nós compramos, né? Nós temos uma televisão lá em Santarém, né? E para comprar essa televisão, Canal 7, TV Amazônia, nós demos da tripe do coração, né? Tudo. Todos nós demos tudo que a gente tinha praticamente, né? Então, era todo mundo doando e compramos essa televisão. Foi muito lindo o sacrifício das pessoas, foi muito lindo mesmo. E eu, na época, eu tinha acabado de receber um carro de presente, né? O carro era muito, muito bonito, mas eu doei, então, o nosso carro. Era um carro quase zero, né? Muito bonito, muito bom. Eu doei o carro para a gente comprar a televisão. E nós ficamos, eu e minha esposa, ficamos a pé por quase um ano. E, inclusive, a minha filha Priscila tinha nascido, então ela era bebezinha ainda, né? Então, eu realmente cheguei a andar de bicicleta, ir a pé, e na época não tinha Uber ainda, então a gente pegava táxi quando precisava, né? E uma vez eu já estava na igreja, porque eram muitos cultos, e eu já estava na igreja e a Andréia foi pegar o táxi, né, com a Priscila, né, nossa bebezinha. E a Andréia foi pegar o táxi, e aí ela falou para o taxista, para a Igreja da Paz. Aí ele falou, sim. Aí ele falou assim, olha, eu conheço o pastor Abraão, eu conheço. Ela falou, tá, legal. Ela só ficou calada, ela não disse que ela era minha esposa, né? Aí mais um pouco ele falou, e eu conheço o cantor Abe também.
Eu conheço o cantor. Aí, depois ela me contou, eu falei, o que você falou? Ela falou, não, só fiquei calada, só falei legal e tudo. Eu falei, amor, era pra você ter falado pra ele. Eu sou casada com todos dois, né? Boa. Mas eu contei um pouco aqui. Eu contei um pouco da sua infância. Na abertura, eu contei um pouco da sua infância longe de casa. E você viveu mais de um período longe de casa, né? Eu diria que você viveu dois períodos que são definitivos na formação da gente. Você viveu longe de casa. Né? Você esteve longe da família, né? Não tinha um convívio diário assim na sua infância. E depois, Isso. mais tarde, na adolescência, quando você foi morar nos Estados Unidos. Me conta aqui, o que de bom que essa experiência de se fazer, de se formar longe dos pais te deu, e o que de ruim, o que mais difícil você teve nesses períodos? Olha, Júlia, eu realmente aconselharia nenhum pai ou mãe de colocar seus filhos numa escola internado e não tá morando lá. Hoje em dia até eu acho que isso está acabando mesmo cada vez mais, né? Então meus pais mesmo jamais imaginavam que eu ia sofrer tudo que eu sofri e eles depois pediram muito perdão e tudo, Claro, né? claro. Mas teve alguns casos que deram certo, os filhos continuaram seguindo o Senhor. Mas a grande maioria daqueles filhos de missionários norte-americanos que estavam trabalhando em diversas partes do Brasil, com os índios e tudo, porque era uma missão que trabalhava muito com os índios e tudo. Então, eles iam para a mata trabalhar com os índios ou iam para outros estados e os seus filhos estudavam lá, que era uma norma naquela época entre muitos missionários. Mas a esmagadora maioria de todos aqueles, daquelas crianças e pré-adolescentes e adolescentes que estudaram lá, eu acho que não continuaram seguindo Jesus. Foi muito triste. Porque é muito horrível, é muito difícil, né? Longe do pai, da mãe da gente e tudo. No começo parece que é tudo festa, você está com seus amigos, Claro. né? Todo morando no dormitório, mas depois de um tempo você sente falta do afeto e da liderança, né, dos pais. Minha vantagem é que eu não entrei tão cedo como alguns. Alguns entravam com 6 anos de idade, né, 7. E eu comecei a estudar lá 9 anos de idade. E a maior parte do tempo, meus pais estavam morando perto. A maioria deles não. Os pais moravam muito longe. Então, os pais só vinham 2 vezes por ano só para apanhá-lo para levá-los para as férias. Mas os meus pais não moravam na cidade de Goiânia. Então, era estrada de terra na época, mas com 3 horas de ônibus eu já podia ir para casa. Então, muitas vezes eu estava no final de semana em casa. Mas o que foi bom, aquele tempo que meus pais tiveram que ficar nos Estados Unidos, que eu fiquei sozinho mesmo, vários meses, e aquilo foi um sofrimento horrível, mas meu pai tinha me ensinado muito sobre Jesus, muito sobre a palavra de Deus. Todo dia a gente tinha culto doméstico, e ele ensinava para a gente, não só como ele já tinha me levado a conhecer Jesus, entregar a vida a Jesus, né? Com 5 anos de idade, uma vez saltava eu e ele no Fusca, indo para um lugar. Eu gostava de ir para o meu pai, e naquela época não precisava usar cinto de segurança, a criança podia sentar na frente, né? Você lembra? Loucura que era o mundo, né? A gente olha para trás e fala, meu Deus do céu. E como o anjo da guarda protegia, né? É verdade, é verdade. Aí eu sentado lá na frente, só eu e meu pai, né, no Fusquinha, e meu pai compartilhou o evangelho comigo, e com 5 anos de idade eu ajoelhei dentro do Fusca e repeti a oração, entreguei minha vida para Jesus. E eu nunca vou esquecer aquele momento, até hoje eu lembro daquele momento. Eu lembro ajoelhado lá no Fusca, repetindo oração, entregando minha vida para Jesus.
E os cultos domésticos marcaram nossa vida, marcaram muito nossa vida. Então, apesar de só ter 9 anos de idade, na realidade, quando meus pais estavam nos Estados Unidos, eu já tinha 10 anos de idade, mas naquele momento distante deles, sentindo tanta saudade, né? Tanta saudade, sofrendo tanto, mas eu recorri a Deus, que meu pai já tinha me ensinado como recorrer a Deus. Então eu pude conversar com Deus e sentir o conforto de Deus. E foi o que realmente fez de mim, com certeza, uma pessoa que buscava mais a Deus. Buscava mais a Deus. E não fiquei revoltado, não fiquei... né? Eu só busquei mais a Deus com isso. Então, isso, para mim, foi muito, muito precioso e importante. Mas eu tenho muita compaixão, né, de qualquer criança que está longe dos pais, porque não é brincadeira. Né? Com certeza. Você falou dos teus pais. Teus pais, né? Pastor Melvin Hilbert. Agora. Melvin Edward Hilbert. Fez história. Seu pai fez história. Né? Ele é um homem de Deus. Um homem de Deus, aliás. Eu cresci ouvindo meu pai falar histórias do seu pai. Meu pai sempre foi um grande admirador do seu pai. Sempre teve um respeito enorme pela sua família, especialmente pelo seu pai, pelo ministério de vocês e por tudo aquilo que vocês sempre representaram. Né? E a sua mãe, Catherine, eles eram missionários americanos que vieram para o Brasil na década de 50. Como é que eles chegaram aqui no Brasil e por que eles vieram para cá naquela época? Tá, e essa história aí é muito interessante, Júlio, muito interessante, porque o meu pai era de uma família de agricultores. Eles tinham muita terra, muita terra. E de onde eles eram nos Estados Unidos? Em Illinois, no norte de Illinois, não tão longe de Chicago, né? Não tão longe de Chicago. E minha mãe era do norte de Indiana. Também não tão longe de Chicago, mas, né, algumas horas de viagem, mas lá relativamente perto. E a minha mãe era de uma família de madeireiros, muito, muito, muito ricos. Então, minha mãe cresceu, talvez, era uma cidade pequena, no norte de Indiana, chamada Francisville, mas eu creio que a família dela era a família mais rica da cidade. E riquíssimos, né? Então, eles que eram os primeiros para ter carro, quando o carro saiu, televisão, quando saiu televisão, era tudo, né? Então, eles eram sempre os mais ricos e muito prósperos mesmo. Acontece que a minha mãe, de todos os irmãos, eu acho que logo todos viram que ela era a mais inteligente. Então, os irmãos dela se tornaram multimilionários. E ela também ficou muito, muito, muito rica e já estava muito envolvida nas empresas quando ela casou com meu pai. E a terra, naquela época, de repente, deu um salto. Mas um salto daqueles astronômicos. Então, de repente, a família do meu pai, que tinham muita terra, agora se tornaram muito ricos também. Porque eles nem eram tão ricos antes. Mas agora, porque o preço... Valorizou demais. Valorizou demais. Eles agora eram muito ricos também. Então, meu pai ajudava minha mãe nas empresas, mas a paixão dele era a agricultura. Então, ele era apaixonado por agricultura. Então, o que ele gostava de fazer era estar no trator dele trabalhando lá nos campos, né? Então, um dia ele estava voltando à tardezinha, né? Estava para escurecer, pôr do sol, ele dirigindo o trator, voltando lá da agricultura, e ele sentiu Deus falando com ele. Deus falou assim: meu filho, você está feliz, não está? E ele falou: eu estou feliz, eu estou muito feliz, estou seguindo o Senhor, tenho uma esposa maravilhosa, já tinha, eu acho que meus irmãos mais velhos já estavam começando a nascer, né? E ele falou: e eu estou fazendo o que eu amo fazer, né?
E meu pai falou, aliás, aí Deus falou para meu pai, e o que faremos sobre as milhares de pessoas, além-mar, que nunca ouviram o meu evangelho nem pela primeira vez? Nem pela primeira vez. Então, aí meu pai sabia que Deus estava chamando ele para ser missionário. E ele foi com a liderança da igreja dele e pediu a bênção para ser missionário. E eles falaram não, porque nós não acreditamos nisso. Se Deus quer que outros povos conheçam o evangelho, ele vai fazer isso sem a sua ajuda nem a minha. Isso aí é por conta de Deus. Então, meu pai ficou triste, mas ele sempre procurou ser muito submisso e tal. Passou-se mais alguns anos, e em Alabama, naquela época, era um estado muito pobre nos Estados Unidos. Então, tinha um trabalho assim, como se fosse pioneiro, missionário da igreja lá em Alabama. E eles estavam precisando de ajuda, porque a pessoa principal lá parece que, não sei se faleceu ou tinha que mudar. E aí meu pai se voluntariou. Ele pensou, é um pé na porta. Eu vou ser missionário aqui nos Estados Unidos mesmo, né? Então, meu pai meu irmão Timóteo, inclusive, nasceu lá em Alabama, porque meu pai mudou, então, com a família, né? Os meus 2 irmãos mais velhos já tinham nascido, ele, minha mãe e os 2 irmãos mais velhos. Agora, com a bênção da liderança, foi para Alabama para trabalhar com as pessoas bem pobres, bem pobres. Então, naquela época tinha muito racismo em Alabama. Sim. Nós sabemos que ainda tem muito racismo nos Estados Unidos e no mundo, mas naquela época era muito mais acentuado o racismo, não tem nem comparação. E meu pai trabalhava com os brancos bem pobrezinhos e com os negros bem pobrezinhos. Mas pelo fato dele trabalhar com os negros e mostrar amor e carinho, ir para a casa deles e todo aquele carinho, aquele amor, meu pai trabalhando muito, por conta própria, ele mesmo do bolso dele, ninguém sustentando, mas eles tinham condições, né? Tinham muitas condições. Então, eles ajudando as pessoas. Aí, lá naquela cidade em Alabama, os brancos ficaram com tanta raiva dele, por ele estar trabalhando com os negros, os brancos racistas, que quase lincharam ele. Teve uma Caramba! Quase ele realmente sofreu nas mãos lá dos racistas mesmo. E aí, meu pai pediu de novo da liderança, né? E aí eles falaram, não, tudo bem, já que você está querendo tanto ser missionário, você pode sim, porque ele pediu para ser missionário para o Brasil. Na realidade, ele quis primeiro ir para Paquistão, mas aí não conseguiu visto para entrar no Paquistão, né? Por causa do islamismo, e estava muito fechado. Aí ele, então, conseguiu visto para vir para o Brasil e pediu a bênção e a permissão, e a liderança falou, sim, você pode ir, mas não espere nenhum tipo de sustento da nossa parte. Meu pai falou, não, fique tranquilo, eu vou me autossustentar. E meu pai, então, e minha mãe investiram muito em imóveis, né, e também na Bolsa de Valores, lá nos Estados Unidos. E vieram para o Brasil. E meu pai já veio trazendo muito dinheiro, pensando assim, eu vou plantar café no Brasil e eu vou me autossustentar. Então, meu pai comprou uma terra em Mato Grosso para plantar café. Mas ele falou, mas primeiro eu vou aprender a língua. Então, ele veio aqui para Campinas, aprendeu a língua, tinha uma escola, ainda tem essa escola para estrangeiros aprenderem a língua portuguesa. E aí, depois, ele se instalou em Minas Gerais, onde eu nasci, né? E lá aí o que aconteceu com os investimentos deles lá nos Estados Unidos? Foi um milagre. Foi bem na época de um boom muito grande financeiro dos Estados Unidos. Então,
todos os investimentos deles foi para as alturas. Foi para as alturas. E eles se tornaram multimilionários. Então, meu pai nunca plantou café. Ele vendeu o terreno. Vendeu o terreno em Mato Grosso do Sul e investiu tudo na obra de Deus. Investiu tudo na obra de Deus. E meu pai nunca usou um centavo de oferta de fora para se sustentar. Muito pelo contrário. Ele, além de sustentar a si mesmo, além de colocar todos nós 5 por faculdades particulares caríssimas nos Estados Unidos, ele tirou, eu não estou exagerando, milhões de dólares para sustentar missionários e pastores brasileiros e construir igrejas e comprar imóveis no Japão, porque meu irmão é missionário no Japão, né? Então, e deixa eu contar uma história muito interessante, Júnior, que eu estava, assim, eu crescendo, né? A gente sempre vivia uma vida muito regrada, simples. E aí, quando eu fiquei sabendo essa história, eu perguntei para eles, não, mas se a gente tem tanto dinheiro, por que a gente vive assim, relativamente simples? Por que essa dureza aqui? E eles falaram, não, meu filho, a gente nunca falta nada para nós, a gente tem tudo que a gente precisa. Mas a gente escolheu a viver uma vida mais simples para poder ter mais, para poder ajudar mais as pessoas necessitadas. Para poder ajudar mais as pessoas necessitadas. Então, por exemplo, em Vianópolis, quando nós primeiros mudamos de Minas Gerais para Goiás, depois meu pai mudou para Goiânia, mas primeiro ele morou em Vianópolis para ficar perto, para ficar lá na escola. Aí eu não era internado. Dos 5, 6 anos de idade, eu morava em casa, em Vianópolis, e ia para a escola, a escola, que também era uma escola internada, mas eu não estava internado lá, entende? Né? Para filhos de missionário. Sim, sim. Escola americana. Aí, a primeira casa que nós alugamos lá em Vianópolis, minha mãe brincava falando que era escola de... Aliás, era casa de caixa de fósforo, porque era tão pequenininha a casa, tão pequenininha, só tinha 2 quartos bem pequenos. Então, um quarto ficou minhas 2 irmãs e meus pais no outro quarto. E para os meus 2 irmãos mais velhos, meu pai ajeitou o almoxorifado que estava no quintal e eles foram dormir lá, naquele almoxorifado no quintal. E para mim, aonde eu ia dormir? Aí, então, meu pai, ele era muito bom trabalhando com madeira, né? Tipo um carpinteiro. Ele fez uma cama pequena e colocou dentro da despensa. E eu falava, poxa, que legal, tem o meu próprio quartozinho, tal e tal. E eu até brincava, eu falava assim, e se eu ficar com fome durante a noite, é só comer uma banana aqui, que tinha uns cachos de banana pendurados lá. Então, mas foi muito legal, sabe, Júnior? Assim, essa vida vivendo para Jesus, com aquela alegria. E uma vez, por exemplo, um casal veio nos visitar. Aí minha mãe, claro, colocou lençóis tão limpos, tão bonitos na cama deles, né? Tudo bem certinho para o casal dormir. Aí depois que todo mundo foi dormir, meu pai e minha mãe olharam para o outro, onde nós vamos dormir? Porque a sala era tão pequenininha que não cabia meus pais no chão da sala. Então, minha mãe teve uma ideia, ela forrou a mesa lá na cozinha e os dois se encolheram em cima da mesa e dormiram em cima da mesa, né? Então, essa era a vida, mas a gente fazia com maior alegria e maior paixão, né? Eu lembro não tinha peso nenhum. Era uma vida de entrega, de doação. Era muito gostoso viver para Jesus. E você viveu uma coisa, você viveu algo semelhante, sob outro aspecto, né? Porque com 17 anos, aí você desenvolve aqui, cresce no Brasil, estuda em Vianópolis, vai para Santarém, papapá, desenvolve a vida. Com 17 anos, você vai para os Estados Unidos, se forma lá, mas depois você volta para o Brasil. Por que você escolheu voltar para o Brasil? Tá, muito legal. O que eu senti Deus falando claramente para mim, quando eu estava nos Estados Unidos, eu me especializei na missiologia, né? Eu formei em teologia, mas eu gostava muito de missiologia. Então, eu realmente pensei que Deus ia me mandar para um país muçulmano, porque eu sabia que
o maior desafio missionário eram os países islâmicos, e eu já estava certo que Deus tinha me chamado para a obra, né, para ser missionário também, assim como meu pai. Então, aí o que acontece? Na medida que eu fui orando e buscando a Deus, eu senti Deus falando: olha, meu filho, minha vontade para você é que você volte para o Brasil. E eu vou te usar no Brasil como uma das pessoas que vai ajudar a enviar milhares de missionários para toda a parte do mundo, inclusive para os países muçulmanos, né? Então, dali em diante, eu já comecei a sonhar com o que está acontecendo agora, né? Voltar para o Brasil e ver essas igrejas enormes. E nós já temos agora missionários em tantos países, né, do mundo, e é só o começo mesmo, que nós estamos preparando agora a base para enviar tantos missionários, inclusive aqueles missionários que são bivocacionados, né, que já vão com uma profissão, porque aí pode entrar em muitos países, né, fechados para o evangelho. Queria falar um pouquinho mais do EIB, né? E quero falar daquele EIB que pouca gente conhece. Sim. Uma curiosidade, conta aqui para nós. É verdade que quando você viu sua esposa, quando você viu a Andréia pela primeira vez, você ficou embevecido, você ficou encantado. Mas quando você foi ver de perto, não era bem assim? Conta direito essa história aí. Pois é, essa história é engraçada. Porque quando eu era o pastor da igreja, né, em Santarém, eu era solteiro ainda. E aí eu vi essa menina muito bonitinha, né? Eu acho que foi depois do culto. Eu não tinha visto durante o culto, mas depois do culto a gente ia andando, conversando, muita gente. E eu vi uma menina muito bonitinha. Mas alguém me chamou, eu estava ocupado. Aí depois que eu terminei de conversar, eu falei: vou procurar aquela menina, né? Vou procurar aquela jovem. Aí eu fui procurar aquela jovem, procurar a Andréia, né? Eu não sabia que o nome dela era Andréia, mas o que acontece? O que eu não sabia é que ela tinha ido para o culto com a tia dela. A tia dela era bem nova também. A tia dela, muito legal, mas não era tão bonita como ela. E era mais velha também, né? E aí, mas só que as duas eram, assim, um tanto parecidas, né? Um tanto parecidas. Então, quando eu procurando, e eu vi aquele rosto novo, e parecia um pouco a menina que eu tinha visto, né? De longe, eu pensei: rapaz, eu acho que eu não vi correto, não. Ela é bonita, não é tão bonita como eu pensei, né? Então, mas não era ela que eu estava vendo, era a tia dela. Eu não sabia que tinha duas lá, né? Tinha duas versões. É verdade. Deixa eu te contar outra coisa que muita gente não sabe. Essa história é muito interessante. Quando eu solteiro, eu pisei muito na bola. Foi quando eu aprendi muito sobre discipulado, porque eu fui cobaia da coisa, né? Eu não estava conseguindo vencer certos pecados, eu acabei, né, me abrindo com meu irmão mais velho, o pastor Lucas, e ele me ajudou e me discipulou. E aí eu comecei a viver uma vida de transparência, e ele me mentoreou, e eu realmente, ainda como solteiro, então estava vivendo em completa santidade e pureza, e continuei até hoje, né, pela graça de Deus. Mas, então, quando eu comecei a gostar da Andréia, eu já tinha pisado tanto na bola no passado que eu pensei: cara, eu vou orar muito. Então, orei, não falei nada com ela. Eu jogava tênis com ela, né? E tudo. Mas eu não falei nada com ela sobre um possível namoro, né? E aí eu falei com meus pais e tudo. Todo mundo estava concordando, mas ela não sabia de nada ainda, né? Não sabia de nada ainda. Só voltando um pouco, antes de eu orar e antes de tudo isso, uma vez quando a gente estava jogando tênis, eu não sei o que, eu não lembro o que foi que ela falou. Ela falou alguma coisa totalmente que me espantou. Eu falei: sério?
Aí ela falou, não, tô brincando e tal. Aí eu já estava começando a gostar dela. Eu falei assim para ela, falei, olha, um dia eu vou te pegar nesse negócio, estou brincando. Você vai ver, um dia eu te pego, um dia eu te pego. Então, depois que eu já tinha orado e tudo e tal, e tudo, e eu já estava saindo com ela, eu estava jogando tênis com ela, então eu já estava gostando muito dela e ela gostando muito de mim. E ela sabia que quando eu fosse para namorar, agora ia ser para valer, para casar e tudo, porque ela já me conhecia, já sabia a minha história. E eu, então, eu, ela, Deus até tinha, ela tinha orado e Deus tinha falado, olha, hoje, porque eu tinha falado para ela, vamos sair para jantar juntos e tal. E era lá no antigo Hotel Tropical, na época era o Hotel Tropical ainda, em Santarém, era um lugar muito chique, muito bonito e tal, lá na beira da piscina, né? Então era umas 5h30, 6 horas, ainda no pôr do sol, aquelas palmeiras, uma coisa linda, um lugar romântico que eu escolhi mesmo. Aí eu tinha falado para ela, né? E Deus falou para ela falou que Deus falou, olha, hoje ele vai pedir você em namoro e é para casar mesmo e tal. Muito bem. Aí eu cheguei lá e tudo, assim, eu apanhei ela na casa dela, nós levei ela para o restaurante e nós estávamos lá e eu já tinha tudo planejado, né? Aí eu batendo papo com ela, eu falei, olha, Andréa, porque eu já tinha falado para ela antes eu tinha falado para ela que eu não tinha convicção completa, porque eu não queria que ela tivesse nenhum tipo de esperança, né? Aí eu falei, lembra aquilo que eu falei, que eu não tinha convicção completa e tudo? Então, que eu tinha uma certa convicção, mas não convicção completa, então ainda está assim, desse jeito, né? E tal. Aí, aí, coitada, né? Porque ela deve ter sofrido um pouquinho naquele momento, mas... Desmontou a menina. Mas ela brinca, ela diz, era para eu ter falado, eu também não tenho, né? Tal, mas ela só falou, não, tá tudo bem e tal. Aí eu já tinha tudo programado, eu já tinha planejado tudo, até onde ela estava sentada, que a cadeira ficava de trás para onde tinha uma saída especial. E eu falei, olha, eu vou, com licença um pouquinho, nós já tínhamos encomendado a comida, eu vou lá só usar o banheiro. E eu já tinha tudo programado. Então eu fui e usei o banheiro para não mentir, né? Aí depois eu tinha uma porta naquela época, é interessante, do banheiro tinha uma porta para o outro lado do Hotel Tropical, onde estava o meu carro estacionado. E lá, no porta-mala, eu já tinha um buquê lindo de rosas vermelhas. Aí eu vim com aquelas rosas vermelhas, por detrás, que ela não viu, e eu coloquei na cadeira atrás dela. E ela não viu. Aí eu fiquei em pé assim, ao lado da cadeira dela, a mesa estava aqui, e era para eu sentar lá no outro lado. Só que o buquê de flor estava bem aqui atrás, e ela sentada aqui. Aí eu em pé, eu toquei assim no ombro dela, falei, Andréa, ela olhou para cima assim, eu falei, sabe aquilo que eu falei, que eu não tinha bem convicção completa ainda? Ela falou, sim. Eu falei, eu só estava brincando. Eu falei, só estava brincando. Aí eu ajoelhei e peguei um buquê de rosa que estava bem atrás dela e falei, eu te amo e tal. Aí derreteu a menina. Aí, Lembrança boa, lembrança boa. Deixa eu te fazer a última pergunta antes da gente entrar no pinga-fogo. Tá legal. Com a Andréa, bom, depois desse lindo momento, o romance nasceu, e aí vocês se casaram, e desse casamento vocês tiveram 3 filhos. Isso. A Priscila, o Davi e o Daniel. Isso. E ao que tudo indica, pelo jeito aí, todos vão viver fora do país. Como é que você lida com essa distância, que é a distância que você mesmo viveu no passado? Como é que você lida com isso? Bem, hoje a tecnologia ajuda muito, né?
a gente está toda hora no FaceTime, conversando, batendo papo. Apesar que o David está no último ano da faculdade, mas ele quer ser professor, então ele vai para o mestrado e doutorado, mas o sonho dele ainda é trabalhar aqui também, no Brasil. Que área que o David sonha, Ibe? Olha, ele está se especializando muito em filosofia e é impressionante, filosofia muito e também na área teológica também e tudo. Então, eu imagino que talvez o mestrado dele vai ser talvez em um desses e o doutorado em outro, eu não sei. Então, eu acho que um dia, quem sabe, ele vai estar aqui, talvez ensinando em algumas universidades aqui em São Paulo e também ensinando nas nossas escolas bíblicas e tudo, né? Porque ele tem uma graça muito grande nessa área de ensino. Ele é um cara, ele é um mestre mesmo. Ele é impressionante como Deus deu essa graça para ele. Já faz anos que assim foi notório, né? A Priscila e o Israel, você sabe que minha netinha nasceu, né? Sim, você me contou, poxa. Avô Babão ia deixar de falar. É verdade. E olha, eu quero que você saiba o tanto que eu te amo, viu, Júnior? Porque a minha esposa chegou hoje dos Estados Unidos. Pois eu sei estava disso. fora mais do que um mês. Eu esqueci de mencionar isso. Ela estava fora mais do que um mês. E eu tô te dando esse tempo aqui, enquanto eu podia estar namorando com ela. Podia estar entregando novo buquê para ela e tal. Mas é porque eu te amo realmente, você é Obrigado. precioso demais. Obrigado demais. Do fundo do meu coração mesmo. E eu lhe admiro. A recíproca é verdadeira. Olha, eu admiro demais como você, da sua vida, você e a Patrícia, você e sua esposa, dão suas vidas para ajudar as pessoas. Eu vejo que você faz isso sem interesse mesmo financeiro. Muito pelo contrário, você podia ser um cara muito, muito rico também. Você é muito igual ao meu pai. Muito igual ao meu pai. Porque você poderia ter se mergulhado na medicina, né, como bom médico que você é. Você podia ser um cara muito rico. E você tem feito muito igual ao meu pai, na obra missionária, só que aqui em São Paulo, né, que é muito necessitado também. Então, parabéns. Obrigado. Mesmo. Mas o que a gente está falando mesmo? Não, então a gente está falando como é que é viver isso agora com os teus filhos fora, uma experiência que você viveu na distância, como é que você lida com isso tudo? Sim. Então, o que a gente estava falando que você foi avô, agora o David está fora, aí a Priscila está fora também, você virou avô e tal. Isso. O que acontece? A minha filha, todos os 3 meus filhos, porque eu sou cidadão duplo, desde nascença, porque meus pais eram americanos, então meus filhos automaticamente também, desde nascença, puderam ser cidadão duplos, né? Ter 2 passaportes, 2 certidão de nascimento. Só que o Israel Subirá, o marido do meu genro, né? O marido da Priscila, ele não tinha a sua cidadania. Então ele já tem o green card dele, claro, mas ele agora, tudo indica que daqui uns 10 meses sai a cidadania dele, a cidadania americana. Aí o plano deles é vir trabalhar conosco aqui, em São Paulo, com os adolescentes, com jovens, e serem treinados, porque eles querem um dia realmente plantar a igreja americana para americanos lá nos Estados Unidos. Entendi. Mas com uma equipe poderosa, mas eles querem ser treinados primeiro aqui, e eu estou querendo muito eles aqui. Então, estou feliz que eles vêm também. Mas, nossa, e o que seria, né? E olha que loucura que seria isso. O que seria essa história, a condução dessa história de Deus, né? Porque os teus pais saem dos Estados Unidos, vêm e abençoam o Brasil, vão para o interior do Brasil e para o interior da Amazônia. Plantam igrejas e os frutos vão se espalhando hoje pelo país todo. E a terceira geração, os netos, tem a possibilidade de retornar ao país de origem e novamente devolver ao país de origem aquilo tudo que foi plantado lá atrás. Que coisa... É lindo, né? É lindo demais. É lindo. E sabe, quando eles primeiro casaram,
eles sabiam que eles estavam permanentemente convidados para voltarem, mas eu deixei bem claro, olha, o que eu quero para vocês, acima de tudo, não é o que eu quero, é o que Deus quer. Então, vão atrás dos sonhos de Deus para suas vidas. Eu vou apoiar no que Deus te mandar mesmo, claro, né? Então, depois eles começaram a falar, né? O meu genro me chama de pai, né? Ele falou, pai, eu acho que a gente está querendo sim e tal. Eu, legal, que bom, que bom. Eu toda semana eu tenho um discipulado com ele, né? Muito legal. Então a gente tem um relacionamento assim legal forte demais. Né? Legal demais. Então, mas é verdade, a gente sente muitas saudades, muita saudades. Né? Imagino. Mas a tecnologia ajuda muito, né? Passar para o pinga-fogo. Até Tá também para poder depois liberar você para a Andréia aí. Senão a Andréia vai me matar, entendeu? Pinga-fogo é o seguinte. Eu te pergunto, você responde tudo tiro rápido. Tá? Legal. Eu falo uma frase, você complementa, eu te dou às vezes duas opções, você escolhe uma. Eu brinco aqui que é o paredão do bem, entendeu? E legal. Aí eu vou e às vezes eu te provoco para você devolve. Mas legal. A minha função maior é um jogo de vôlei. Eu levanto e você corta. Tá bom? Legal, legal. A igreja é? A igreja é do Senhor Jesus. Uma igreja em células é? Uma igreja em células, se for o tipo de igreja sadia como deve ser, ela deve ser uma igreja família de verdade. Avivamento. Avivamento é? Avivamento é transformação verdadeira que começa com a pessoa, vai para a família dela e transforma a fibra moral da sociedade. Billy Graham ou Jimmy Swaggart? Saia justa. Mas essa é muito fácil responder, né? O Billy Graham, né? Billy Graham. A gente está vivendo um aumento quantitativo da igreja na atualidade. A quantidade pode ser boa, desde que a qualidade for realmente muito boa. Exatamente. Na celebração na igreja, pode e deve haver, na sua opinião, pode e deve haver uma hierarquia obrigatória de importância entre o momento de louvor e o momento da pregação? Eu não entendi. Qual a primeira parte da frase? Na celebração na igreja. Sim. Pode e deve haver uma hierarquia obrigatória de importância entre o momento de louvor e o momento da pregação? Tem momento obrigatoriamente mais importante? Entendi. Como é que você vê isso? Olha, muito boa pergunta. Na realidade, se está todos afinados e sendo dirigidos pelo Espírito Santo, ele pode fazer o que ele quiser. Porém, normalmente, a prioridade é a palavra. É o momento da palavra. Boa. Estudar jazz foi? Foi muito gostoso. Eu sempre sonhei em voltar para Berkeley. Isso é uma coisa que pouca gente sabe sobre você também. Que você é um jazzista da Berkeley. Ser brasileiro ou ser americano? Eu sou brasileiro, de longe, muito mais brasileiro do que americano. Apesar que eu fico feliz também que sou americano, mas eu tenho muito mais orgulho de ser brasileiro. Minas Gerais, Goiás, Amazonas, Ceará ou São Paulo? É São Paulo, apesar que essa aí deixa eu demorar só um pouquinho mais dessa. Já te conheço, já sei onde vai isso. Eu nasci em Minas Gerais, então sou mineiro. Morei tanto tempo em Goiás, não deixo de ser goiano, também amo muito Goiás. Santarém, só Deus que sabe, né, a história que foi escrito lá naquela cidade, o impacto, né, a transformação. Então, eu sou santareno e paraense para sempre. E o Ceará,
apesar de não morar lá tantos anos, mas eu e minha esposa nunca vamos parar de ser cearenses também, até porque é bíblico, né? Você sabe, né? Da base bíblica, porque você sabe que o cearense ele tem o costume, ele chama assim, homem, ele chama macho, carinhosamente. Mulher, ele fala assim, mulher, né? E Jesus era cearense, que quando acabou o vinho, a Maria chegou para Jesus e Jesus respondeu para Maria, ele falou assim, mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Então Jesus era cearense. Jesus andava de jegue, né? De jumento. Jesus disse, olha, o Ceará é grande, mas os obreiros são poucos. Poucos são cearenses. Poucos. E Jesus ainda disse assim, olha, e quem ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele, ele ceará comigo. E ainda encontrei na Bíblia, Deus é minha fortaleza. Deus é minha fortaleza. Então nunca vou deixar de ser cearense. Mas São Paulo, Júnior, já fazem mais do que 30 anos que Deus falou para mim que um dia eu iria de Santarém para Fortaleza, e Fortaleza para São Paulo. Em São Paulo a gente enviaria equipes para o mundo todo. Quando eu primeiro conheci seu pai, falei para o seu pai, até porque seu pai me convidava para vir pregar. Sim. Antes de aceitar, antes de vir a primeira vez, eu falei para ele, olha, eu só quero, não vai ser agora, vai demorar muito, que eu vou para Fortaleza, mas um dia eu estou com plano de ir para São Paulo. Então, por causa disso, tudo que tinha um nome São Paulo, eu era apaixonado, e ainda sou. Olha só. Tudo. Por isso que eu sou São Paulino também. Que é São Paulo. Puxa vida, com tanta coisa boa. Deus trabalhou tanto na sua vida. Com tanta coisa boa. Acabou São Paulino. Preciso aumentar a influência corintiana. Até porque você está na nossa ZL. Entendeu? Você precisa lembrar que Deus é fiel. Entendeu? Deus é fiel. Sim, mas foi São Paulo que escreveu o livro de Coríntios. Fazer uma provocação. Uma provocação boa. Tá certo. Jesus passou 3 anos discipulando 12 pessoas. Um discipulado que não era de aula teórica, que não era de algumas aulas, sabe, com horário durante o dia, mas um curso de discipulado em que eles viveram juntos durante uns 3 anos. No entanto, no final do curso, um o traiu, outros o negaram e quase todos o abandonaram na hora da morte de cruz. Aí vem a provocação. Afinal, o problema do discipulado está na natureza do ensino, no período curto, no discípulo ou no discipulador? No caso de Jesus, não era um discipulador, com certeza. É isso que nos consola, que se Jesus não teve resultado 100%, e a culpa não era dele, então nós também não podemos sempre nos culpar, né? Mas, com certeza, o discipulado foi um instrumento que Jesus usou, mas não é um instrumento perfeito, porque está lidando com os seres humanos. E no nosso caso é pior ainda, porque não é só os discípulos que poderão errar, o discipulador erra muito também. Então, nós temos que, acima de tudo, depender do discipulador principal, que é o Espírito Santo, né? Mudando um pouco de assunto. Conta para mim um negócio, conta para nós aqui. Qual o maior mico de gringo falando em português ou qual o maior mico de brasileiro falando em inglês? Uau, essa é boa. Muito boa, muito boa, muito boa. Olha, eu ouvi falar de um americano que para americano é muito difícil eles entenderem que quando você coloca uma palavra no masculino, aí toda a frase é para ser masculino, tudo é para ser feminino. Para eles é muito difícil, mas esse americano estava começando a aprender essa regra. Então ele
Ele estava orando, ele foi orar para dizer, obrigado, Senhor, que nós estamos te sentindo aqui em nosso meio. Mas ele falou, obrigado, Senhor, nós estamos sentindo a sua presença. Então ele pensou, bem, a sua presença é feminino. Só que nós estamos sentindo a sua presença, não é só aqui. Então é em todos. Então ele falou, nós estamos sentindo a sua presença aqui em nossas meias. Boa. E teve eu tenho um amigo brasileiro que era, quando nós dois éramos solteiros jovens lá em Santarém, ele era membro da nossa igreja, da minha igreja. E depois ele foi para os Estados Unidos e hoje é um empresário lá nos Estados Unidos, na área ele pinta as casas, né, dos americanos. Mas quando ele estava começando ainda, aí ele estava aprendendo ainda inglês, ele falou para a americana lá, do you want me to paint your chicken? Porque kitchen e chicken é muito parecido, né? Conta outra coisa. Eu ouvi falar também do outro brasileiro que estava nos Estados Unidos, ele, não sei se essa é verdadeira, mas ele foi para uma loja e estava com saudade do bombom garoto aqui no Brasil. Aí ele falou, aí ele foi traduzir na cabeça, né? Bombom garoto. Ele falou, do you have good boy? O meu irmão está aqui na live. Você falou isso, eu lembrei de uma. O meu irmão Ronaldo está aqui, ó. Eu estou vendo ele rindo aqui, mandando risada. Quando ele morou no México, lá quando ele estudou na escola do Mark Sweet, sim, tem um amigo nosso, o Edu, aquela coisa de brasileiro que chega no México, chega em qualquer país latino-americano e diz que sabe falar espanhol, né? E aí chegou, você sabe falar? Não, eu sei falar, deixa comigo e tal. Aí eles pediram, tal, ele falou, não, deixa aqui no restaurante, eu peço a minha coisa. Aí ele foi pedir Coca-Cola, aí, dá-me 2 cuecacuelas. Aí a pessoa ficou parada olhando para ele. O quê? Cuecacuelas? Mas o que é cuecacuelas? Ele traduzia Coca-Cola achando que estava abafando, falando espanhol. Típico de brasileiro, de brazuca em país latino-americano ou nos Estados Unidos. Mas vamos em frente. Mas deixa eu só te contar mais uma. Nós estávamos na Venezuela e a Andréia, minha esposa, viu o pessoal comendo pão de milho na beira da estrada. Aí ela falou, vamos comprar. Nós paramos num boteco lá. Aí ela perguntou lá, tem pão de mirro? Só que mirro é mijo, né? Claro, claro! É de maíz. Mudando um pouco, curiosidade sobre você. Você tem uma atividade missionária internacional, viaja muito, né? Você já acordou em um país e pensou que estava em outro? Ou já acordou num país e não lembrava mais onde estava, não sabia onde estava? Ah, sim, eu acho que isso já aconteceu muitas vezes, porque às vezes está em Nepal, ou está na Mongólia, ou né, Mianmar, enfim, Vietnã, Tailândia. Então, realmente, eu lembro viajando uma vez, em um mês eu fui para 8 países da Ásia, preguei 75 vezes para pastores e líderes. Foi uma loucura, uma loucura, uma loucura. Então, foi muito louco. Então, realmente foi um pique assim de louco mesmo. Assim, porque com a pregação era para pastores e líderes, então muitas vezes as palavras, que normalmente seria mais ou menos 1 hora aqui no Brasil, eram 2 horas lá, claro, com a tradução, claro. Né, e tudo. Claro. Você tem um podcast falando como as pessoas gostam de ser do contra. Vou fazer outra provocação para você. Contra o pecado, contra o adultério,
quando vão para uma churrascaria, pedem contrafilé, e alguns gostam de andar na contramão. Mas como é que dá para não ser contra diante dessa realidade maluca que a gente vive? Muito, muito bem. Eu acho que, na realidade, se a gente focar na gratidão para Deus e ficar realmente nos alimentando de coisas boas, porque a nossa vida muda, né? A Bíblia fala em Filipenses capítulo 4, versículo 8, tudo que for puro, tudo que for justo, tudo que for honesto, mas também tudo que for de boa fama, né? Se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, eu costumo ensinar que até pecado ficar pensando só nos problemas. Eu até falo, olha, não é que Deus quer que a gente negue a existência de problemas, mas a gente deve encarar o problema quando a gente precisa e achar a solução na palavra e orar e crer pelaquela solução e meditar na solução. Ficar pensando na solução e não ficar pensando no problema, né? Aí eu sempre costumo até brincar, falar de um cara que estava em cima de uma ponte muito alta e ele ia pular da ponte, cometer suicídio, né? E o cara veio correndo, não pula, não pula, não pula, não pula. Aí ele afastou o cara da ponte e falou assim, pode me contar seus problemas, pode contar. Aí o cara começou a contar tanto problema, 1 hora contando problema. Ele falou, ó, pode contar mais, contar mais. 2 horas contando problema. Aí ele falou, pode contar mais. 3 horas contando problema. Aí os dois pularam da ponte. No fundo, você tem razão. Bora pular. Gastronomia, vai. Eu amo camarão na moranga. Camarão na moranga. Isso. Ou costela de porco com molho barbecue. Isso mesmo, isso mesmo. Amo. Qual dos dois? Todos os dois, mas dependendo da minha fase. Mas eu acho que eu gosto. Todos os dois. Talvez mais camarão. Se você fosse indicar um livro sobre liderança, que livro você indicaria? Olha, um livro que eu amo demais é o Wiki Church, do Steve Murrell. Muito, muito bom esse livro. Eu já li, mas estou lendo de novo. É muito forte, muito bom. Eu gosto de todos os livros do John Maxwell, também muito bom. From Good to Great, do Jim Collins, muito bom. Ele não é evangélico, mas é um livro top, 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 né? From Good to Great. E também, para falar de um brasileiro aqui, de Ribeirão Preto, Danilo lá da... Grande Danilo. Pastor Danilo. Grande Danilo Figueira. Muito bom livro que eu estou lendo no momento. Liderança acima da média. Muito bom livro. Outra coisa. Jazz ou rock? Acho que mais rock. Mas eu gosto. Não tem jeito. A veia roqueira, ela tá aí. É só cutucar que ela salta, entendeu? Não tem jeito. Agora, uma coisa que banda predileta. Muito, lá em Berkeley, eles praticavam muito fusion, que eles chamam de fusion, que é a mistura de jazz e rock, né? Adoro. E banda? Falando de rock, qual a banda predileta? Olha, boa pergunta. Eu sou muito fã do U2. E eu acho legal porque eles são uma banda que alcança muita gente e, ao mesmo tempo, são cristãos, né? São cristãos. Exatamente. E eu gosto muito deles. Eu sou fã inveterado. Tem um livro deles, me fugiu agora, eu tô com a memória desse jeito, me fugiu o nome do autor, mas ele é um capelão da Universidade de Belfast e ele escreveu um livro chamado A Viagem Espiritual do YouTube. E aí ele faz a análise, inclusive a análise teológica,
de várias letras das músicas que anunciam a chegada do reino, que anunciam valores de paz, de conciliação, que confrontam a injustiça. Enfim, eu sou Bonovox de carteirinha, Bonovox de carteirinha. Legal, 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 legal. Eu gosto muito do estilo também do Toby Mac. Não sei se você já ouviu falar. Toby Mac, claro, claro, gosto muito também. Bem legal. Muito legal. Bom, já que estamos falando de música, a melhor música do Israel Subirá é? Ah, me leva para casa. Bom, para te dar um pouco de sossego, vou fazer as 5 últimas para liberar você, para você poder dar aquele abraço, aquele longo beijo na Andréia. As 5 últimas que são a assinatura da live, tá? Eu faço 4 bíblicas e uma geral. A primeira bíblica é a seguinte: se você pudesse escolher ser um personagem bíblico, quem você escolheria ter sido? Uau! Muito boa pergunta. Eu acho que tinha que ser apóstolo Paulo mesmo, né? Ah, eu imaginava. Por quê? É porque ele era um dos tops missionários e um dos tops teólogos também. Eu amo essa mistura de muita profundidade na palavra, mas muitos frutos em ação. Muitos Boa. Boa. Invertendo a pergunta, eu te perguntei um personagem que, se pudesse escolher, gostaria de ter sido. O inverso. Um personagem bíblico que você olha e vê e fala assim: esse eu jamais queria ter sido. Uau! O Manassés, o rei Manassés, ou o rei Acabe, né? Eu até uma vez, pregando para os líderes, eu ministrei uma palavra: acabe com o espírito de Acabe. Boa. Por quê? Porque ele realmente, além de se deixar muito influenciar pela Jezabel e tudo que ela representava, né, com os deuses falsos, ele realmente não tinha aquele coração quebrantado que ele poderia ter tido, né? Uma vez o Acabe até arrependeu tão profundamente quando o profeta falou para ele, começou a jejuar, que Deus falou: tá, então o que eu disse que ia acontecer com ele não vai acontecer com ele, vai acontecer com os filhos dele, né? Ele ainda teve uma morte trágica e tudo, mas não aquela tragédia que estava profetizada, porque ele arrependeu. Imagina se ele tivesse arrependido mais, se ele tivesse continuado buscando a Deus. Era para ele influenciar a Jezabel, era para ele fazer com que ela seguisse o Deus verdadeiro, né? Mas uma pena que ele se deixou ser influenciado por fora. Mais uma bíblica. Um episódio ou uma cena bíblica que, se você pudesse, você gostaria de ter visto ou de ter participado? Uau! Bem, claro, o principal seria a ressurreição de Jesus, né? Mas a morte e a ressurreição de Jesus. Mas fora a morte e a ressurreição de Jesus, 2 cenas que são muito fortes para mim é aquela da mulher adúltera, né? Quando foram apedrejá-la. Eu acho aquela linda, aquela cena toda. Verdade, bem lembrado. E outra cena também que eu acho muito, muito linda do cego que Jesus curou e aí ele enfrentou os caras lá. Eu achei aquela assim tremenda demais, né? Então, mas são muitas. Última bíblica. Invertendo de novo. Uma cena ou um episódio bíblico que você jamais queria ter visto, jamais queria ter participado. Uma cena com um episódio bíblico que eu jamais queria ter participado. Eu acho que
eu jamais queria ter participado daquela cena lá em Sodoma e Gomorra, né? Quando os dois anjos foram lá salvar a vida Putz, verdade. de Ló, né? De Ló, então. É interessante que o Ló fez uma coisa que a palavra de Deus fala que a gente não deve fazer, né? Porque ele era um homem justo, mas ele ficava propositalmente se expondo a muita coisa que não era boa, e tem até um texto na Bíblia que fala que aquilo afligia a alma de Ló, mas ele continuava tolerando aquilo, né? E, em consequência, acabou perdendo a esposa dele e tendo problemas sérios, como você já sabe, com as filhas e aquela situação. Sim, toda. sim. Pena, né? Boa lembrança. Essa não tinha sido votada ainda por aqui, viu? Boa lembrança, boa lembrança. Última pergunta do dia. É sobre pandemia. Pandemia é? Uau. A pandemia é uma que aconteceu ao mundo, que trouxe muitas mortes, muita coisa aconteceu que eu creio que não era para ter acontecido daquele jeito, né? Eu acho que tinha que haver muitas a reação tinha que ser diferente, mas mesmo com as melhores reações, mesmo assim, ela teria levado muitas pessoas, né, a óbito, e muita coisa triste, né? Como você sabe do apóstolo Tércio, né? Tantas pessoas assim. Sim, a perda do Paulo Tércio foi uma das Foi. coisas mais para mim, seguramente nessa pandemia, a mais triste de todas. Para mim, a mais dolorida. A mais Pois é, dolorida. foi muito dolorido. Mas eu tive outras pessoas também que te conhecem. Então é muito triste, muito triste. A palavra de Deus mostra que o mundo jaz no maligno, né? Nós vivemos contra a correnteza, né, de pecado, de enfermidade, por causa da queda do homem, né? O que eu sempre gosto de relembrar as pessoas que isso não é Deus que está querendo isso, né? Exatamente. Deus não está querendo isso. Não coloque a culpa em Deus, né? Então isso, mas Deus quer nos ajudar a sair dessa coisa, né? Boa. Eibe, querido, final da nossa live, uma pena que o papo foi ótimo. Foi Tinha muito tempo que eu não dava tanta risada, não me divertia e não tinha no meio tantos insights espirituais importantes e sérios e enriquecedores. Foi muito, muito, muito especial. Mas a gente termina aqui e a gente termina do jeito que que o convidado escolhe e quer terminar. Eu sei que você tem um violão aí, eu sei que você até cantaria pra gente, e a gente aqui falando, ele tem que tocar rock e tal, e tudo mais. Daqui a pouco vão pedir pra você pôr peruca de roqueiro, pra relembrar os velhos tempos e tal. Não tá pra tanto, não tá pra tanto. Eu sei até porque o violão tá até meio desafinado e tal. É então verdade, não tá as cordas são antigas, então eu preciso trocar as cordas, elas ficam desafinando. Mas olha, na outra live, um dia, pode me pedir essa aí, que eu vou Não, aceitar. você sabe que o Aloísio, cara, pouca gente sabia que o Aloísio era ministro de louvor antes de ser pastor. Sim, E o Aloísio terminou tocando piano e adorando e tal. Foi incrível, porque as pessoas não sabiam. Sim. O pastor Neil Barreto lá do Rio, amigão meu, o Neil surpreendeu total. Para mim foi a maior surpresa de todas. Neil tocou berimbau, ele. Berimbau! Mas enfim, eu queria te pedir para você, então, trazer para a gente aquilo que está no teu coração, aquilo que você queira, enfim, absolutamente aberto para você trazer o que você quiser nesse encerramento aqui. Eu digo o seguinte, Júnior, você sabe que eu sou pastor, né? E eu amo
investir na vida das pessoas. E eu creio que uma das coisas que mudou a minha vida, quando eu comecei a pastorear a igreja em Santarém, que depois chegou a ter dezenas e dezenas de milhares de pessoas, né? Mas quando eu estava começando, a igreja era muito pequena e estava demorando demais para crescer, não crescia. E eu clamava a Deus, eu falei, Deus, eu não quero que a igreja cresça para eu ficar famoso, nada disso. Eu quero realmente para ver pessoas sendo transformadas. Eu quero saquear o inferno, povoar o céu mesmo. Eu quero para a sua glória, Senhor. E numa dessas orações que eu fiz, eu me fechei num quarto lá pequeno, lá na Amazônia, muito quente, não tinha nem ventilador, nem ar-condicionado naquele quarto. Estava derramando de suor, mas eu falei, Deus, fala comigo, o que é aqui? O que está faltando para a igreja poder crescer e tudo? E eu senti claramente Deus falar assim para mim, é porque, meu filho, você não tem um coração de pastor. Aí eu falei, mas como assim eu não tenho coração de pastor? Será que eu não ouvi corretamente o seu chamado? O senhor não me chamou para ser pastor, não? Ele falou, sim, eu te chamei para ser pastor. Você me ouviu corretamente. Eu falei, mas é agora para eu ser pastor? É agora, sim. Eu falei, então, por que o senhor não me deu o coração de pastor? Eu te obedeci. Ele falou, não, eu não te dei coração de pastor porque você não pediu. Você não pediu. Eu falei, como assim? Tem que pedir? Ele falou, tem que pedir. Ele me fez lembrar do texto lá em Tiago, capítulo 4, que fala, não tendes porque não pedis. Né? E também Mateus 7, que fala, pedi e dar-se-vos-á, pois todo que pede, recebe. Eu falei, não, se esse é o problema, vamos resolver agora. Né? Eu falei, por favor, Senhor, me dê um coração de pastor. E interessante, Júnior, porque até então eu não chorava mesmo. Era muito raro eu chorar por qualquer razão, por qualquer coisa. E muito menos pelas pessoas. Porque eu via cada um tem um livre-arbítrio. A pessoa ele que tem que escolher. Se ele que tem que escolher, ele que tem que. Eu sempre. Né? E passou-se alguns dias, talvez 2 semanas no máximo, depois daquela oração, e eu estava lidando com alguma situação na igreja, alguém chegou para mim e falou de um dos jovens da igreja que tinha caído em pecado e estava com problema. Só que essa pessoa era muito problemática, muito problemática. Então, o Eibe antigo teria falado, essa pessoa é problemática, a gente entende como ela é e tal, e eu teria tirado de letra, assim, né? E tal. E falado, a gente tem que vamos amar e perdoar e vamos crer que talvez Deus tenha misericórdia, ela vai arrepender e tal. Mas, naquele momento, foi outro Eibe que surgiu. Naquele momento que a pessoa falou que essa pessoa tinha caído em pecado, eu senti uma compaixão tão grande, eu comecei a chorar. Aí eu me espantei comigo mesmo. Mas por que eu estou chorando? Aí o Espírito Santo me relembrou. Ele falou, eu não estava nem lembrando da oração que eu tinha feito, mas ele me relembrou lá daquela oração. Você me pediu e eu te dei. E Júnior, de lá para cá, Deus é minha testemunha. O tanto que eu amo as ovelhas. Eu amo e choro por elas. E amo as pessoas. Eu acredito que Deus tem a solução para a vida delas. Deus tem a solução para a família delas, para o casamento delas, para a eternidade delas, mas também para todos os aspectos da vida dela. Por isso que eu também admiro muito o seu trabalho, porque o seu trabalho é de investir na cidadania, de investir na pessoa, no ser humano completo, que não é... Eu sei, eu te conheço, você é pastor também. Você não cuida só do aspecto social. Você também ama o completo. E assim que eu também sou assim, apaixonado por gente, por
vidas, por pessoas. E isso que mais toca no meu coração é ver vidas sendo transformadas. Uau, uau. Cara, eu fico muito feliz. Obrigado, viu? Nossa, eu não sei nem como te agradecer por essa noite, pelo privilégio do papo, da inspiração. E quando você diz que pediu um coração de pastor, é visível, Ibe, é visível. Não Obrigado. apenas para os seus amigos, como eu, como meu pai, como todos nós que te admiramos, mas por todo mundo que te conhece. Você visivelmente é um homem que tem um coração de pastor. Apaixonado por gente, gosta de pessoas, dedica-se a isso. Herdeiro espiritual de um grande homem de Deus, apaixonado por gente. Eu só posso dizer da alegria e da honra de ter aqui hoje à noite. E agora, culpadíssimo te liberar rápido, te agradecendo. Cara, muito obrigado. Um beijo enorme para você, para a Andréia, para os meninos, para a Netinha. Deus abençoe vocês imensamente, imensamente. Obrigado. E que você siga inspirando aos milhares que você tem inspirado por esse país e fora dele, viu? Entre eles, eu me incluo. Obrigado de coração. Ô, Júlio, eu sinto honrado você dizer todas essas palavras. Honrado mesmo, porque eu te admiro muito e te amo muito. E amo sua família também. Te amo demais, demais mesmo. Um beijo para você, para a Patrícia, para suas filhas, tá? Para os seus pais, que eu amo demais, para o pastor Ronaldo, para todos os seus irmãos, tá? Um beijo mesmo. Deus abençoe. Obrigado. Pessoal, um beijo para vocês. Deus abençoe. A live fica gravada, deve ser disponibilizada daqui uns 2 dias. youtube.com/Carlos Bezerra JR oficial. Se você quiser conhecer a história do Pastor Eibe, todos os insights espirituais que ele trouxe aqui para a gente, é só ir lá. Além da história dele, tem uma centena de lives que você pode ouvir, compartilhar, inclusive pode ouvir também no podcast. Às vezes você está no ônibus, está no metrô, está no carro, quer ouvir, é só digitar Carlos Bezerra Júnior, você vai direto na plataforma Deezer ou Spotify, tem lá a sua disponibilidade. Boa noite, Eibe, bom final de semana. Boa noite. Cuida bem da Andréia, dá um beijo nela por nós. Tá bem. Beijo especial para você. Tá Se bem, cuida. obrigado. Tchau, querido. Tá bem. Tchau.